Certo, Alexander. Estamos aqui mais uma vez com o Stanislav. Stanislav, obrigado por estar conosco no The Duran, onde as pessoas podem acompanhar seu trabalho. Sempre um prazer. Então, na plataforma X, podem me encontrar como Stanislav Kropivnik. Não deu para colocar o nome todo, é longo demais. Nós russos gostamos de nomes compridos. Na plataforma X, no YouTube é Mr. Slavic Man, Slavic com K. No Telegram, Stasudaya Bratna é o canal russo, Stasudaya é o canal em inglês. E no Substack, sou European Union, Greenwich, sem contas no Instagram, sem TikTok. Certo. Certo. Vou deixar esses links na descrição abaixo. E também, como comentário fixado, Alexander, Stanislav, vamos falar sobre o que está acontecendo no mundo, sobre energia, petróleo e gás. De fato, estamos, European Union, acho, num momento de definição, por assim dizer. Porque ao longo desta semana que passou, houve uma situação em que, por um instante, parecia que a guerra ia se ampliar massivamente. Então, os Estados Unidos anunciaram que haveria um cessar-fogo de 2 semanas, com o Irã e a mídia ocidental. E autoridades ocidentais correram a dizer que o Estreito de Hormuz seria reaberto ou que os iranianos haviam concordado em abri-lo. Isso não condiz, nem de longe, com o que os próprios iranianos estavam dizendo. Depois, quando o cessar-de-fogo supostamente começou, vimos divergências sobre os termos. O combate no Líbano se intensificou, com os israelenses resistindo a todas as tentativas de fazê-los diminuir o ritmo. E claro, o Estreito de Hormuz permanece firmemente sob controle iraniano. E eles continuam a insistir que navios que passam devem pagar uma taxa de $2 milhões. E, de fato, no primeiro dia do cessar-de-fogo, que foi quarta-feira, o número de navios que passaram pelo Estreito de Hormuz caiu em comparação com os dias anteriores. Há uma enorme incerteza na indústria de navegação. Os armadores estão muito apreensivos com isso, em mandar seus navios para o Estreito de Hormuz. O mercado de seguros de Londres está se recusando a permitir que navios atravessem o Estreito de Hormuz, porque estão muito preocupados sobre qual é a situação real e temem que o cessar-de-fogo possa ruir totalmente. E há um relatório no Financial Times que fala agora sobre uma corrida frenética nos mercados de petróleo britânicos para tentar comprar petróleo físico a preços muito mais altos do que os que vocês têm visto, porque há receio de uma escassez contínua de petróleo. E há informações de que, a menos que a situação do Estreito de Hormuz seja resolvida em uma semana, o quadro nos mercados vai se tornar muito mais crítico também. Então, essa é a informação que estou vendo. Depende de um cessar-de-fogo que está cada dia mais frágil. Depende das negociações entre os Estados Unidos e o Irã. Depende do que os israelenses estão fazendo. E, por fim, depende, em última instância, do que acontecerá com o Estreito de Hormuz. Ninguém melhor para discutir todos esses assuntos do que o Stanislav. E bem-vindo ao nosso canal hoje. Então, antes de tudo, qual é a situação geral do petróleo e do gás? Você disse que a situação do gás é ainda mais grave. Mas como está o panorama geral no momento? Antes de mais nada, senhores, como todos nós somos ortodoxos, hoje é sexta pela Feira Santa. Então, feliz sexta pela Feira Santa. A maior festa do mundo ortodoxo e cristão vem no domingo, a Páscoa. E talvez tenhamos boas notícias.
Ao menos tivemos um cessar-por-fogo que durou um dia. Na prática, o cessar-por-fogo durou cerca de 4 horas, porque os israelenses o sabotaram. Há gente no comando. E o Trump, para começar a perceber, gosta de declarações bombásticas, sobretudo quando os mercados estão fechados, e estavam fechados pela Páscoa católica e protestante. Ele faz essas declarações grandiosas e bombásticas. Os mercados não conseguem reagir direito. E quando os mercados ficam atordoados e reabrem, ele faz algo para sair daquilo. Por isso acho que ele sabia que iam aceitar algum tipo de cessar-com-fogo, porque essas negociações não surgiram da noite para o dia. Ele faz essas declarações: vou destruir toda a civilização. E toda a gente começa a gritar: armas nucleares. Toda a gente fica muito ansiosa. E depois ele aparece a dizer: sabem, nas próximas 2 semanas teremos um cessar-por-fogo. Assim livra a passe da pressão e depois vai empurrar o problema para a frente de alguma forma. Infelizmente, quanto àquelas 10 medidas, não sei se ele as leu, presumo que o Marco Rubio talvez as tenha lido. Pressupondo que uma daquelas 10 medidas-chave, escritas pelo Sharif, a propósito do Paquistão, era que o Irão e os Estados Unidos e os seus aliados, que no caso do Irão incluiria o Hezbollah, o Hamas, o Iêmen e o Iraque, se mantivessem inativos, e obviamente Israel e os Estados Unidos também se mantinham inativos, o que significaria parar de massacrar pessoas no Líbano, por parte do governo israelense. E o governo israelense disse, de forma alguma. E a oposição a Netanyahu teve como maior crítica: nós não estávamos à mesa e temos de massacrar mais depressa. Precisamos de mais massacres. Não estamos a massacrar com força suficiente. Essa é a política israelense. Mas os israelenses acabaram por ficar no comando. E vimos o Marco Rubio aparecer a dizer isso, e o Vance também, ambos, a propósito, católicos. E há católicos, assim como ortodoxos, a ser massacrados no Líbano, mas isso não parece ser o problema. E eles apareceram a dizer que, na verdade, isso nunca fez parte de todo o acordo, e os iranianos disseram que fazia, e agora voltamos à estaca zero. Se isto se vai manter ou não, veremos. Mas os estreitos nunca chegaram realmente a estar fechados desde o início, e as exportações de petróleo continuavam a sair do Golfo. Sim, caíram perigosamente, na verdade, de cerca de 25-26 milhões de barris por dia para cerca de 9. Os iranianos, uma das maiores queixas desde o início por parte dos Estados Unidos, era que eles começaram a exportar mais petróleo do que exportavam antes do início do conflito. E depois, claro, os Estados Unidos levantam as sanções, o que significa que passam a exportar ainda mais. Acho que é a primeira vez na história militar que se sanciona o país que se quer atacar enquanto se está a atacá-lo. Sim, a Arábia Saudita continua a exportar petróleo pelo Mar Vermelho. Claro que esse oleoduto foi atingido, mas não tenho certezas de onde o atingiram porque não vi os detalhes exatos. Mas a menos que tenham acertado numa estação de bombagem, se só atingiram o oleoduto, isso é facilmente reparável. Isso paralisa por alguns dias. Os russos cortaram um tubo novo. Bem, até os tubos estão ligados por flanges, por isso são apenas secções de tubo. Substitui e tece uma secção de tubo por um novo tubo. E põe-se tudo a funcionar outra vez. Agora, se tirarem uma estação de bombagem, isso é um problema muito mais difícil. E há navios que continuam a sair com petróleo, por exemplo para o Paquistão, vindos de outros fornecedores. E o que os iranianos sempre disseram foi que nunca fecharam, por assim dizer, para todo o trânsito do petróleo. Eles disseram, mantenham AUS neutros, não comprem em dólares dos Estados Unidos. Por isso presumo que o euro ainda sirva, porque eles mencionaram o yuan. Mas basicamente estavam a dizer para não comprar em dólares dos Estados Unidos. Portanto, se estiverem a comprar libras britânicas ou euros, isso aparentemente ainda deverá funcionar. E do ponto de vista dos Estados Unidos, claro, o fechamento do Estreito de Hormuz na verdade não é algo tão ruim, porque os Estados Unidos não obtêm tanto petróleo. Os Estados Unidos são o maior produtor de petróleo, com 13,8 milhões de barris por dia. Esse foi o pico do ano passado, e foi um nível alto. Tinha caído, e eles conseguiram recuperar. Por quanto tempo vão conseguir manter isso é uma boa pergunta. Mas eles ainda importam petróleo. E não, a Venezuela não é a solução agora. Poderia ser uma solução em larga escala no futuro, mas não neste momento. European Union, vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas isso vira um problema para os europeus. E Trump disse, bem, vocês vão buscar o seu próprio petróleo e forçar a passagem pelo Estreito de Hormuz. Mas eles não precisariam fazer isso. Esse é o problema. Os europeus poderiam, literalmente, ir lá e dizer que não vão comprar em dólares. Vamos comprar em euro.
Vamos comprar em rublos ou em qualquer outra moeda. Podemos passar pagando um pedágio de 2 milhões de dólares. Os iranianos tinham recuado quanto a reparações porque os Estados Unidos jamais pagariam reparações. European Union estava errado quando disse que os Estados Unidos nunca pagaram reparações. Aparentemente, os Estados Unidos pagaram ao Vietnã reparações de cerca de 250 milhões de dólares por mutações e deformidades que afetaram 3 ou 4 gerações da população, além dos 3 milhões de civis que eles mataram na Guerra do Vietnã. Não é muito dinheiro para isso. Mas sabe, eles nunca vão pagar as reparações ao Irã. Mas assim o Irã recebe as reparações sem que os Estados Unidos enlouqueçam por causa disso ou sem que congressistas americanos gritem. Porque, novamente, isso não atinge de fato os Estados Unidos, atinge o mercado global de petróleo porque representa um custo adicional. Mas European Union não acho que seja um custo adicional tão grande assim. Quer dizer, considere quantos mercados de petróleo já subiram. Você ainda veria uma queda se o estreito fosse reaberto cobrando apenas um pedágio. E o Irã agora indica que está disposto a dividir esse pedágio com Omã. Então isso torna a questão meio internacional, porque o estreito literalmente passa pelas águas territoriais de ambos. Eles não precisam deixar ninguém passar. São águas territoriais deles, não águas neutras. Então eles têm essa opção. E, no geral, não será um impacto maior se conseguirem manter o fluxo de todo o petróleo. Agora temos o problema de terminais destruídos, refinarias destruídas ou danificadas. E isso terá um efeito muito mais duradouro. Na verdade, outro dia os iranianos atacaram vou deturpar o nome, fica na Arábia Saudita, a instalação petrolífera Al-Jubaili. Não disse qual exatamente. Acho que foi mais provavelmente pelo que parecia uma instalação de tratamento, porque, depois de extrair o petróleo, é preciso limpá-lo. Desculpe, o petróleo que sai não é apenas petróleo puro, tem água nele, tem ácidos, muitos produtos químicos no subsolo, bem lá embaixo, tem areia. Tudo isso precisa ser filtrado para obter o petróleo puro, que é o que é transportado. Então todos esses elementos adicionais precisam ser removidos. É uma instalação bastante grande. Fui consultor numa dessas instalações no norte de Sakhalin, que a Exxon Naftagaz, filial da ExxonMobil, possuía. Não é tão grande quanto uma refinaria, mas continua a ser uma instalação bem grande. Mas tudo isto vai demorar a ser reparado. E aquilo é petróleo. E o problema no mundo, sabes, é que se lhes deres 1 ou 2 anos, os mercados começam a resolver-se, porque haverá aumento da produção, mais poços. Agora, colocar um campo petrolífero novo a produzir economicamente leva entre 3 a 5 anos. Isso a contar a partir da perfuração do primeiro poço exploratório. Não sei bem por que lhe chamam poço exploratório, nunca descobri. Mas basicamente, significa isto. Os geólogos vão dizer, bem, algures nesta formação fizemos testes sísmicos. Mais ou menos sabemos que tipo de formação é. Algures nesta formação deve haver petróleo. Claro que não sabemos, a menos que esteja a borbulhar, não é como se o velho Jed fosse caçar e tivesse atirado ao chão. O Sr. Coelho atirou ao chão e o petróleo apareceu. Certo. Houve, aliás, áreas onde o petróleo ficava mesmo à superfície. Havia lagoas. Essas desapareceram há mais de 100 anos porque foram todas esgotadas para extrair o produto. Agora é preciso perfurar de verdade. O que se faz é olhar para o mapa. Olha-se para o mapa sísmico e diz, vamos perfurar aqui. Não há nada. Vamos perfurar ali. E isso chama-se perfuração exploratória, e tenta-se perceber onde fica esse depósito. Ou mesmo se atingires um depósito, onde fica a parte principal com pressão suficiente. Portanto, aí tens um período de espera. Além disso, é preciso construir a infraestrutura para levar esse petróleo ao mercado e para as pessoas poderem trabalhar lá. Por isso tudo demora. E isso aplica-se a um campo novo, ao desenvolvimento de um novo campo de petróleo ou de gás. Agora, no Mar do Norte, obviamente, os britânicos têm extraído petróleo de lá nos últimos, não sei, 80, 90 anos, talvez mais. Acho que foi antes da Segunda Guerra Mundial. Pode-se expandir isso, pode-se construir a partir disso. Ainda vai levar 1 ou 2 anos para instalar plataformas suficientes e aumentar a produção. E a produção aí é limitada. Poderias começar a bombear petróleo novamente na zona dos Países Baixos. O problema é a subsidência do solo. Ao bombear, a água do mar entra, dissolve o calcário por baixo e o terreno começa a ceder e o solo afunda, o que foi uma das razões pelas quais a produção de gás e petróleo nessas áreas foi interrompida. Mas suponho que, se houver grande necessidade, isso possa ser recuperado. A Rússia tem, a norte de Arkhangelsk, no mar, mais de $1 trilhão em petróleo leve e doce. A European Union
Union era diretor da cadeia de abastecimento na Halliburton para a Eurásia, quando a Halliburton na Rússia apoiou a Rosneft e a Exxon no seu primeiro poço exploratório. Isto foi antes de o presidente Barack Obama lhes dizer para saírem. A Exxon disse: bem, vamos apenas acabar este poço. Foi tipo: está bem, termina e depois vão embora. Quando houve a saída por força maior, o primeiro poço exploratório a 2.000 metros de profundidade atingiu petróleo leve e doce. E essa área valia, creio que disseram, cerca de 100 mil milhões de dólares, e há pelo menos mais 10 locais semelhantes por ali. Há cerca de $1 trilhão em petróleo. A Exxon perdeu os 10% que deveria receber por isso porque, força maior, o Obama ordenou que saíssem, então eles saíram. O problema no norte é que fica no mar. Então há só uma janela de perfuração de 3 meses antes que o gelo do mar fique tão espesso que esmague as pernas das plataformas. Só existe uma plataforma apta para o Ártico. Ela pertence à Gazprom. Não há outras no mundo. E essas áreas pertencem à Rosneft. Para fazer isso, você tem que levar todo o equipamento, tem uma janela muito estreita e precisa montar tudo em um lugar como Murmansk, no inverno anterior, para deixar tudo pronto. E são 1.000 quilómetros. Também é preciso retirar a plataforma. Não dá para montar em Arkhangelsk, porque Arkhangelsk congela no inverno. Murmansk não congela. Fica na borda da corrente do Golfo ou nas suas franjas. Então, isso poderia ser feito. Depois tem a Venezuela, porque todo mundo pensa: podemos recorrer à Venezuela. Na verdade, esquece. A Venezuela produz um petróleo pesado, com muito enxofre, bem espesso. O problema na Venezuela isso é culpa em parte de Hugo Chávez e de Nicolás Maduro, e em parte culpa dos Estados Unidos, é que só conseguem produzir 800 mil barris se você levar os equipamentos ao limite, e eles já estão nesse ponto. Talvez dê para chegar a 1 milhão por um tempo, antes de começarem os problemas graves. Isso porque esses programas sociais não são gratuitos e tiraram muito dinheiro da indústria petrolífera que iria para consertos e renovação de equipamentos para financiar os programas sociais. E então os Estados Unidos, é claro, também congelaram esses ativos e não lhes deram dinheiro. Então o setor petrolífero acabou prejudicado por dois lados. Neste ponto, o que a Exxon e a Chevron dizem é que precisariam de 3 anos e cerca de 100 bilhões de dólares para chegar a aproximadamente 2 milhões de barris por dia. Cerca de 300 a 400 bilhões de dólares em pelo menos 5 anos para atingir a capacidade máxima entre 4 e 5 milhões de barris por dia. Está lá. A possibilidade existe e provavelmente seria possível fazer mais rápido se você estivesse desesperado e trouxesse muito equipamento e muita gente. Mas ainda não chegamos a esse nível de desespero. Existem outros campos petrolíferos, há campos ao sul do Alasca que foram suspensos. Na verdade, nem mesmo suspensos. Eles estão proibidos de serem explorados, pelo menos até agora. Mas, de novo, isso são 3 a 5 anos ou mais em águas profundas. Então a crise está aqui. A crise não está por vir. A crise já está aqui. Então isso vira o problema. E o que você faz? Bem, estamos vendo o que está acontecendo. Os países estão reduzindo, os países estão pedindo às pessoas que fiquem em casa, as economias estão sofrendo, teremos uma recessão mundial, aconteça o que acontecer. Mas o maior problema é o gás. O gás literalmente tirou 20% do fornecimento do mercado. Não existem alternativas rápidas. Mesmo se reabrirem o Nord Stream, isso só vai tapar um pouco o rombo. Mas, aliás, isso é só por uns 3 a 4 anos, até que o gasoduto Força da Sibéria Toy seja construído pela Mongólia, que vai enriquecer muito com isso, e levar gás para a China. E aí todo o gasoduto dos campos de gás de Yamal, todos estão contratados para a China. Então, de qualquer forma, no curto prazo, ainda pode entrar um pouco de gás na Europa e na Alemanha. Mas no longo prazo, isso não estará mais disponível para a Europa. Teriam de encontrar novos campos de gás, desenvolvê-los e começar a explorá-los. É um problema em qualquer caso, mas o pior com o gás, vou dizer, é que 80% do consumo de gás em qualquer país industrial é a indústria. Pouco gás é preciso para aquecer as casas. Na Alemanha, era menos de 20%. O resto era todo para a indústria. A porcentagem subiu porque houve desindustrialização.
Mas o problema é que, ao desindustrializar para reduzir o consumo de gás, as pessoas perdem empregos. E então vem o efeito secundário: as empresas que prestam serviço para essas indústrias e as que atendem esses trabalhadores. Todas começam a perder dinheiro e acabam fechando. E surge um desemprego em massa. Eles não conseguem mais aquecer as casas porque não têm salários. Então o governo ou fica vendo as pessoas passarem frio e provavelmente se rebelarem, ou precisa fazer algo, criar programas. Com que dinheiro? Sabe? Esse é o problema para os políticos. Então, de qualquer forma, surgem efeitos em cascata. Mas o pior, de novo, vai ser a escassez de alimentos. Veja, toda a Revolução Verde foi construída sobre fertilizantes artificiais, que dobram os rendimentos. Os campos europeus, veja, não têm terra negra. A Rússia é um exemplo. Enquanto a Rússia produz 40% dos fertilizantes vendidos no mundo para seu próprio uso, ela, United States, cerca de um quarto do que a União Europeia e United States, porque a Rússia tem terra negra. Osemos esse come possashi novo, os sons quilhos caso quadro, sons quers, som, usam, cus, sons quers, são. A Terra Negra está basicamente localizada do oeste da Ucrânia até áreas mais esparsas que chegam à Mongólia e aos Montes Altai. Mas esse é o ponto. É uma área única no mundo. A Alemanha tem um pouco porque eles roubaram Terra Negra durante a Segunda Guerra Mundial. Os caminhões alemães, literalmente, quando voltavam para a Alemanha, os que apoiavam a Wehrmacht vinham carregados de Terra Negra, enviando comba para as fazendas deles. Um desses fatos pouco conhecidos sobre a Segunda Guerra Mundial. Então a Rússia não precisa tanto porque consegue continuar produzindo, mas a Europa precisa. Quer dizer, a Europa fora da Rússia é que precisa. Então você provavelmente vai ver as colheitas caírem pela metade, além de todas essas legislações anti-agricultura na Europa Ocidental. Quer dizer, eles devem estar muito felizes com isso. Estão tentando destruir a agricultura nos Países Baixos, na França, no Reino Unido. É um absurdo, conspiração. Bem, talvez não seja uma conspiração. Dizem, sabe, que quem controla as fontes de alimento controla a população. Então talvez haja algo nisso. Começo a achar que pode haver. Mas de qualquer forma, as colheitas vão cair muito. Isso vamos começar a ver. European Union, acho, por volta de junho, quando as primeiras safras chegarem e forem pequenas, e aí vai começar a haver mais pânico no mercado, um pânico sério. E, pelo menos, a Europa é rica o suficiente para que a classe média e a alta ainda tenham acesso à comida. As classes mais baixas, European Union, acho, em alguns países da Europa podem passar fome, literalmente. Sabe? European Union estava conversando com amigos. Tenho um amigo, Lorenzo, ele é professor de ciência política na Itália. Ele dizia que, antes disso, famílias italianas pobres já têm dificuldade de se alimentar até a quarta semana do mês. Se os preços dos alimentos subirem 30% ou 40%, as classes mais baixas vão, literalmente, passar fome. E isso sem falar em lugares como a África ou o Sudeste Asiático, que precisam de muito mais fertilizante e estão em posições muito mais precárias. Portanto, essa é a situação. Quero dizer, os mercados vão se corrigir com o tempo, mas não temos esse tempo agora. Teremos que atravessar este ano, de uma forma ou de outra. Mais um ponto rápido. Primeiro, se estamos falando do ataque à instalação saudita, a do Mar Vermelho, ouvi dizer que era uma estação de bombeamento. Agora, não sei isso como fato, porque não estou lá, mas ouvi que, de fato, era uma estação de bombeamento, não um oleoduto. Acho que quem ataca essas instalações sabe o que está atingindo, o que vai causar dano e qual será o estrago. De novo, não sabemos onde o dano foi causado. Não sei a extensão do dano. E, sabe, isso é só o que ouvi. Esse é o primeiro ponto. O segundo é o seguinte: o jornal Financial Times está dizendo que, se o Estreito de Hormuz continuar sob controle iraniano do jeito que está, e os Estados Unidos parecem estar sob muita pressão para tentar convencer os iranianos a relaxar esse controle, isso, deixando de lado todas as questões reais de oferta que você mencionou, terá um efeito psicológico nos mercados, vai ficar claro para eles em cerca de uma semana que não haverá retorno
à normalidade anterior à guerra nos mercados globais de energia se a situação continuar por mais uma semana. European Union, nunca trabalhei nos mercados de energia, mas isso lhe parece sensato? Isso faz sentido para você? Porque, claro, um evento que aconteça se ocorrer em uma semana tem consequências políticas. Temos eleições locais na Grã-Bretanha, por exemplo, que são muito importantes. Temos as eleições de meio de mandato nos Estados Unidos em novembro. Há outras eleições acontecendo na Europa o tempo todo. E, a propósito, os processos de desindustrialização na Europa já não se restringem à Alemanha. A Grã-Bretanha está se desindustrializando agora a um ritmo excepcional. A indústria do aço praticamente colapsou. Ouço relatos de problemas na indústria automotiva, em vários setores industriais. As coisas estão começando a piorar rapidamente. A indústria do vidro e muitos outros setores estão sendo afetados. E, claro, a agricultura na Grã-Bretanha está em um estado muito grave, especialmente porque o governo trabalhista tem tentado aumentar os impostos sobre ela, o que soa extraordinário, mas é isso que tem tentado fazer. Então, é verdade que vamos ter um ciclo assim. Sabe, temos cerca de uma semana antes do impacto psicológico de tudo isso se efetivar. Siwars, SSN Palieon. Sinceramente, surpreendi-me que isso ainda não tenha chegado. Os mercados são interessantes porque as pessoas gostam de dizer que é 20% emoção. Não. European Union acho que é mais como 50%, 60% emoção. Se você olhar para os fundamentos, esses preços de mercado já deveriam estar muito mais altos neste ponto. Agora, há mais dois problemas que a European Union não mencionei. Um é a Ucrânia, porque a Ucrânia está ativamente tentando, a Ucrânia atacou ativamente o consórcio do oleoduto do Cáspio, que aliás é majoritariamente propriedade da Chevron, então estão atacando interesses americanos, já que a instalação portuária fica em Novorossiysk, no sudoeste da Rússia. Mas o oleoduto sai do Cazaquistão, e é petróleo do Cazaquistão. E o Cazaquistão e os Estados Unidos perderam cerca de 9 bilhões de dólares em receitas de petróleo por causa dos ataques aos oleodutos e aos escritórios. E houve um navio grego, há cerca de 3 semanas, um navio grego que vinha para ser carregado, na verdade, estava vazio. Vinha para encher e os ucranianos o atacaram com um drone. Mas, acho que não queriam tomar partido no conflito greco-turco. Então, uma semana depois, atacaram um petroleiro turco cheio de óleo, que, a propósito, já estava pago em águas territoriais turcas. E agora a Ucrânia está tentando destruir as estações de bombeamento do gás turco, que abastece o sudeste da Europa. E, a propósito, os turcos. Os turcos agora estão afirmando abertamente que a Ucrânia é sua inimiga. A Ucrânia está tentando destruir a Turquia. Isso vem do fato de os turcos se aproximarem demais da Ucrânia e a apoiarem, mesmo tentando jogar dos dois lados. Eles estão realmente se aproximando. Enviam mercenários, mandam equipamentos como Bayraktar, ajudam a montar uma frota que ainda não está pronta, mandam veículos blindados e munição. E é isso que acontece. Quem se deita com cães, acorda com pulgas. E eles estão com uma infestação terrível de pulgas. Porque não só a economia turca vai sofrer um baque enorme por falta de gás, como aparentemente algumas estações de bombeamento foram danificadas. Além de a economia turca sofrer um forte golpe, a Turquia vai perder muita receita que vinha da revenda desse gás para o Sudeste e a Europa Central. Então agora corremos o risco da Europa Central ir à falência. A União Europeia se meteu com os ucranianos. Os ucranianos agora estão fazendo o que os ucranianos sempre fazem. Vão ferrar com todo mundo o máximo que puderem, e os europeus vão sofrer ainda mais. E ainda assim, Bruxelas continua a dar-lhes mais dinheiro, o que é uma loucura. Tentar tirar o Orbán e substituí-lo por um negociador nacional que fará o que Bruxelas mandar e aumentará os custos de energia na Hungria. Então, esse é um ponto. Há um pequeno ponto positivo. Você pode produzir gás em casa se tiver carvão. Isso se chama gás de carvão. O gás de carvão era usado como gás natural.
A maioria das pessoas não sabe disso. O gás vem sendo usado para aquecimento e iluminação há cerca de 150 anos. Mas o gás natural passou a ser usado depois da Segunda Guerra Mundial. Antes disso, havia o gás de carvão. Se você quer falar de coisa realmente desagradável, no processo do gás de carvão você tem uma instalação, queima o carvão a uma temperatura relativamente baixa e lenta e injeta muito vapor d'água na câmara. O vapor d'água absorve grande parte dos gases liberados pela queima lenta do carvão. Assim você obtém o gás de carvão que é então canalizado e queimado. Era assim que as pessoas tinham lampiões a gás dentro de casa, com um cano saindo. Extremamente perigoso para a sua saúde e também para a estrutura da casa. Como queima sem custos e proçaus e mas essa era a tecnologia da época, e havia uma lâmpada a gás dentro de casa com um cano vindo de baixo, e aquilo era geralmente uma instalação local de gás de carvão. A tecnologia moderna permite perfurar os lençóis de carvão no subsolo e começar a extrair no subsolo. Então você não precisa de uma instalação sobre o solo, nem de injetar vapor d'água lá. E aí você só bombeia para fora o gás de carvão. Não é a opção mais barata, mas pode ser feita. E, sabe, no final do século, antes da Segunda Guerra Mundial, e especialmente antes da Primeira Guerra Mundial, quase toda a aldeia e cidade tinha uma dessas estações de gás de carvão. Era trabalho sujo, e os homens que alimentavam os fornos com carvão geralmente morriam relativamente cedo de câncer de pulmão. Mas, na verdade, naquela época não era nada automatizado. Ainda assim, havia uma instalação. Mas, de novo, isso ainda vai levar tempo. Mas esse é um jeito de contornar a falta de gás natural. Voltar às tecnologias antigas. Agora a Inglaterra vai ter um problema porque teve a genial ideia de aterrar as minas de carvão e construir condomínios por cima. Vai ser preciso realocar muita gente, demolir os condomínios e reabrir as minas, o que até daria trabalho para muita gente, pela primeira vez. Então, essa é uma possibilidade. Mas, de novo, isso é prazo médio. Levaria pelo menos 2 ou 3 anos de preparação para fazer isso. Não há resposta rápida. É tarde demais. O predecessor não foi o início dessa... Não levaria 2 ou 3 anos na Grã-Bretanha. Seria mais tipo 10 ou 20 anos. Politicamente, isso seria absolutamente impensável. Quero dizer, o nível de oposição de certos setores da sociedade a algo assim, mesmo em condições de crise econômica, seria extraordinariamente difícil de superar. Então, são algumas observações. Agora, só mais umas coisas. Vamos falar sobre a Ucrânia e talvez resumir onde estamos, porque você está certo sobre Turquia e Ucrânia. É algo acontecendo sem nenhuma menção, sem cobertura alguma. Erdogan ficou furioso, absolutamente furioso com isso. Ele ligou para Putin. Se você olhar o comunicado russo, que é muito cuidadosamente redigido, dá para perceber um pequeno indício de que Erdogan estaria falando em enviar a marinha turca para trabalhar com a marinha russa, para proteger todas essas instalações de energia contra os ucranianos. Tenho a impressão, não li isso, mas creio que a mídia turca está sendo ainda mais direta sobre o assunto. Mas o incrível sobre todos esses ataques ucranianos a instalações de energia não é apenas a questão de os europeus continuarem a enviar dinheiro para a Ucrânia. Alguns políticos europeus, notadamente Donald Tusk, ainda aplaudem esses ataques. Dizem que é algo excelente, ótimo que a Ucrânia esteja fazendo isso. Está impedindo a Rússia de obter fundos com esse boom de energia que estão conseguindo por causa dos preços altos. E se você ler partes da mídia britânica e europeia, eles dizem o mesmo. É extraordinário para mim ler tudo isso, mas é isso que eles estão dizendo. E isso me faz questionar a situação geral na Ucrânia agora. Que estejam tão desesperados para fazer isso quando, até agora, foram muito cautelosos para não antagonizar Erdogan. Que os europeus
apesar de tantas declarações confiantes sobre a Ucrânia. Obviamente, estão ficando muito preocupados com a situação no país como um todo. Então, fico curioso para saber qual é a sua opinião sobre isso. E talvez você possa nos dar um panorama muito breve da situação na Ucrânia, porque o fato de estarem fazendo isso neste exato momento parece extraordinariamente. Sim, parece. Sabe, você está lidando, em primeiro lugar, com essa atitude ucraniana moderna e, em parte, nem tão moderna. Minha cabana fica na beira da aldeia, ou seja, não me importa se a aldeia queimar até o fogo chegar em mim. E segundo, está lidando com a mentalidade de todo mundo me deve. Eles literalmente têm essa mentalidade. E você vê isso nos chamados, entre aspas, refugiados. Alguns são refugiados, muitos simplesmente foram embora. E mesmo quando são ricos, exigem que empresas e países lhes paguem. Todos nos devem porque nós somos. E agora estão lidando com uma liderança ucraniana entorpecida por drogas, cada vez mais desesperada, mais raivosa e que sabe que seu tempo está se esgotando. E estão apenas atacando em qualquer direção para continuar nas primeiras páginas dos jornais. Nada sábio. Quero dizer, veja, a Ucrânia atacou 3 refinarias, o que sempre foi curioso. Os 3 ficam em países membros da União Europeia e da Organização do Tratado do Atlântico Norte. E tanto a União Europeia quanto a Organização do Tratado do Atlântico Norte reagiram com quer dizer, Hungria, Eslováquia e Romênia. Todas as 3 instalações são parcial ou totalmente propriedade da Lukoil, o que é idiota da parte dela, porque o oleoduto Druzhba, que traz petróleo para a Hungria e a Eslováquia, eles então vendiam uma parte desse diesel que produziam, junto com outros produtos, de volta para a Ucrânia. Então agora a Ucrânia ficou sem esse abastecimento. Isso era 20% do diesel da Ucrânia. E a maior parte desse diesel, claro, ia para as linhas de frente. Então agora a Ucrânia tem problemas de combustível nas linhas de frente. E as linhas de frente estão se movendo. As linhas de frente estão se movendo. Nem vou entrar nos escândalos que estão acontecendo na Hungria agora, com dinheiro ucraniano despejado nos candidatos da oposição. E provavelmente com total conivência de von der Leyen e sua ditadura, sabe? Porque isso mantém as mãos deles mais ou menos limpas enquanto trabalham por meio de seus procuradores ucranianos para tentar derrubar Orbán. No norte, o exército russo avança de forma constante em direção a Sumy. E European Union, acho que Sumy vai ser a próxima batalha realmente grande. Não é uma cidade enorme. Tem cerca de 250 mil habitantes. É uma área plana e aberta. De novo, então é difícil defendê-la. As forças russas romperam a segunda linha, ou entraram na segunda zona da segunda linha de defesa, e estão abrindo caminho por uma rota direta para Sumy, estando agora a cerca de 12 quilômetros da cidade. Ou seja, uma boa caminhada de um dia da periferia de Sumy até as linhas russas. De Sumy, dá para ouvir os ataques de artilharia diariamente neste ponto, e drones russos operam por toda Sumy, destruindo ativos ucranianos. Kharkov é um avanço bem mais lento no norte, mas a Rússia ampliou sua zona tampão ao longo da fronteira de Kharkov e agora começa a avançar mais para dentro de Kharkov. Na parte oriental da Oblast de Kharkov, é preciso completar a batalha por Kupiansk. European Union diria que esta é a 4ª batalha por Kupiansk. Não sobrou muita coisa de Kupiansk neste ponto. Agora, ao sul de Kupiansk, o exército russo rompeu a linha. Apenas ontem, eles tomaram 28 quilômetros quadrados no sul, então eles cercaram. Bem, na verdade não cercaram, eles asseguraram suas próprias linhas logísticas para o sudeste de Kupiansk contra ataques ucranianos. E a contraofensiva ucraniana desesperada, que tomou cerca de metade de Kupiansk no ano passado, está sendo gradualmente empurrada para fora da área. Eles conseguiram entrar, mas não conseguiram segurar por razões óbvias. Agora, ao percorrermos a linha, é mais ou menos a mesma coisa. Quer dizer, cerca de 35 a 40% de Konstantinovka foi libertada. Os ucranianos. As grandes dúvidas agora estão em Zaporozhye. Os ucranianos lançaram muitas contraofensivas desesperadas e obtiveram sucesso. Isso European Union reconheço. A leste de Dobropolia, na região de Zaporozhye, eles tiveram sucesso. Houve um choque. Muitos soldados, eles simplesmente os desperdiçam sem pensar.
bastante equipamento. Mas eles empurraram as forças russas da primeira para a segunda linha de defesa e parou por aí. Ficaram sem fôlego. Não conseguiram romper as defesas russas. Recuperaram bastante território, mas agora estão sendo empurrados de volta por 3 direções diferentes. E a contraofensiva que os ucranianos lançaram ao sul de Gallipoli, ou ao norte de Gallipoli, foi destruída de imediato, recuaram, e então a Rússia prosseguiu o avanço. E as forças russas por essa direção estão a cerca de 14 quilômetros de Areokovo e avançando. Uau! Uma coisa que European Union esqueci. Eles fizeram isso e são jogadas de relações públicas. Quero dizer, são claramente ações de relações públicas para atrair gente, tirar fotos, mostrar que ainda estão aqui e pedir mais dinheiro. Mandaram uma coluna para Pokrovsk, tentando chegar à cidade. Cerca de 600 homens foram mortos. Quer dizer, incluindo pelo menos um Abrams, que foi destruído. Eles nunca conseguiram. Acho que nem mesmo o veículo da frente chegou à periferia da cidade. Foram destruídos por drones. Fizeram uma investida relâmpago. Foram descobertos bem antes de chegar ao território controlado pelos russos. Foram destruídos por drones e depois a infantaria entrou e terminou com o que restou. Estavam escondidos. Foi vasculhado à procura de prisioneiros, equipamentos e saques, se é que se pode chamar assim. E os ucranianos agora, ao sul da cidade de Zaporizhia, onde a Rússia avançava, estão mandando tudo o que tem. Empurraram as tropas russas para trás em Primorsk. Depois a Rússia retomou o lugar. É um vai e vem naquela área. Mas estão mandando tudo o que tem para essa área como reservas. E ainda estão perdendo. E muitos desses ataques, por mais difícil que seja para quem lá está entender com o que o governo lida, são manobras de relações públicas. Estão sacrificando centenas de homens e fazem isso nos últimos 4 anos. Acho que o primeiro assim foi perto da fronteira de Kharkov. Subiram lá, um grupo de 5 ou 6 caras, colocaram um posto de fronteira, tiraram fotos e depois foram todos mortos porque os militares russos os encontraram e os atingiram com força. Mas as fotos vazaram. Mas depois, pelas imagens dos drones, viu-se eles correndo pela vida e sendo abatidos. E descartam pessoas assim só para conseguir uma foto e uma manchete. Não acho que já tenha havido uma guerra. Voltemos ao Oriente Médio e à situação lá. Porque agora temos essas negociações entre os Estados Unidos e o Irã, ou talvez não, pois, neste momento, é muito incerto se haverá realmente alguma negociação. Mas o ponto, como a European Union disse, é que muita gente, sobretudo nos mercados financeiros e de energia, vinha apostando nisso. Diziam para si mesmos que, com esta guerra, se encontrássemos uma forma de conseguir um cessar-fogo que levasse a negociações, as coisas se normalizariam e isso estabilizaria toda a situação. Agora parece que pode não ser tão simples. E isso está ficando claro. Portanto, muito agora depende dessa negociação. Agora, há um comentário muito interessante de Dmitry Medvedev, que falou sobre o papel de Israel nisto. Ele disse, isto é um jogo de xadrez com 3 jogadores, não 2. Há também Israel que não está jogando do lado dos Estados Unidos. Não tem interesse em um cessar-fogo e não alcançou seus objetivos. Pode muito bem fazer sua própria jogada e simplesmente varrer todas as peças do tabuleiro. Isso torna a situação altamente incerta. Na verdade, a European Union não acho que seja incerto. Os israelenses estão intensificando a situação no Líbano. Os iranianos estão basicamente dizendo nada de avanços enquanto isso não parar. Os europeus estão pedindo aos israelenses que parem. Eles não estão parando. Eles não vão ouvir. Certamente não vão ouvir o que os europeus dizem. Então, o que vai acontecer? Quero dizer, vamos conseguir essa negociação ou vamos ver o colapso do cessar-fogo? E se isso ocorrer, todas as questões que você tem mencionado sobre energia global, veremos então aquele momento de percepção definitivo de que essa crise veio para ficar. Essa é, aliás, basicamente a minha última pergunta.
Veja, os Estados Unidos poderiam acabar com tudo isso muito rapidamente. Netanyahu, nós vamos embora. Ou você vem à mesa de negociações e faz como dissemos, ou então pronto, você fica sem apoio. Mas isso exigiria, sabe, coragem, que Trump aparentemente não tem, além das declarações bombásticas. Ele teria que ir contra seus doadores. Embora a European Union ache que, se isso durar até o verão, não precisa durar até novembro. Se isso se estender pelo verão, a catástrofe econômica. Se isso durar até o verão, a catástrofe econômica em que os Estados Unidos já estão. Os Estados Unidos já estão em uma recessão técnica. E nenhum presidente quer admitir uma recessão. Todos tentam reescrever os números. O Biden fez isso, famoso por isso também. Não há recessão. Só vamos dizer que houve recessão depois que a recessão terminar. Não há recessão. Mais 2 trimestres de crescimento negativo é recessão. Os Estados Unidos já tiveram 2 trimestres de crescimento negativo. Definitivamente, vão ter um terceiro trimestre de crescimento negativo por razões óbvias. Estão em recessão. Se vai virar depressão ou quão profunda será a recessão, ainda não sabemos. Então, à medida que isso continua, o escravo fiscal dos Estados Unidos vai ser atingido muito, muito forte. Eles vão ficar muito, muito zangados. Já estão zangados. Trump perdeu a maior parte da sua base. Os que restaram do movimento Faça a América Grande de Novo são seguidores fanáticos. Eles seguem qualquer coisa que o líder do culto diga. São pessoas que pagaram a Trump 30 bilhões de dólares em moedas do Trump, que não são um instrumento financeiro. Não sou consultor financeiro, mas recomendo não comprar moedas do Trump, moedas Millennium ou qualquer outra dessas ideias idiotas. Se realmente quiserem mandar o dinheiro para alguém, me mandem a mim. Ele já tem de sobra. Ou comprem camisetas de lembrança do Duran. Mas é isso o ponto. Essas pessoas vão sofrer, e já estão sofrendo. Então acho que cedo ou tarde, mesmo que Trump não queira, as pessoas ao redor dele, pelo menos as que querem carreira depois dele, vão começar a pressioná-lo muito para fazer algo com os israelenses. E o mundo todo está fazendo pressão, porque os israelenses agora se mostram o principal fator que pode levar o mundo a uma grave recessão ou depressão. As atrocidades que cometeram só neste último mês são, ou levaríamos qualquer outro país ao tribunal de Haia e colocar delo no cadafalso. Então, é isso que estamos vendo. E você está absolutamente certo. Mas olhe para a equipe de negociação do lado dos Estados Unidos. Ok, Vance. Tudo bem, esse a gente dá. Eles têm o Vance. Mas veja quem são os outros 2 membros. Os 2 picaretas para Jerusalém, ou Tel Aviv, seja lá qual você quiser chamar de capital, considerados basicamente peças de Netanyahu, Kushner e Woodcock. Eles voltaram. Os 2 caras são as piores pessoas que se poderia escolher para negociações. Esses senhores não têm nenhuma qualificação como negociadores. Não têm nenhuma qualificação para entender qualquer coisa sobre armamento nuclear, fora o mercado imobiliário. E no caso do Woodcock, especialmente o mercado imobiliário de Nova York, não tem outras qualificações. Eles não são economistas, não são gurus financeiros, não são cientistas nucleares, não são militares. Eles não prestam. Eles não têm a experiência de vida necessária para negociar um cessar-fogo, quanto mais uma paz permanente. Depois de uma guerra, nem conduzir negociações antes do início deste conflito. Mas lá estão essas 2 pessoas, e tenho certeza de que, de uma forma ou de outra, vão minar ou se sobrepor a tudo que Vance e sua equipe tentarem aprovar. Portanto, não vejo isso dando certo. Infelizmente, European Union gostaria que todos beijassem a cruz e empunhassem a espada, especialmente com a Páscoa Santa se aproximando, mas não vejo isso como possível. Os israelenses lançaram a Operação Escuridão Eterna. Sabe, no cristianismo, no Novo Testamento, escuridão eterna é um eufemismo para o inferno. E é isso que lançaram contra o povo do Líbano. Eles estão perdendo no campo de batalha. Estão perdendo seriamente no campo de batalha. Chegaram a passar de vamos tomar tudo até o rio Lataquia e fazer dali o norte de Israel, para vamos apenas criar uma zona morta de 3, 4 quilômetros, porque estão perdendo tropas em massa. Estão sofrendo uma enorme quebra de moral. Mas no ar, seja pela aviação, por mísseis ou por foguetes, sim, estão cometendo genocídio contra a população.
E, ao contrário das vezes anteriores, quando se trata do Líbano, os israelenses sempre foram muito cautelosos para não envolver os outros 2/3 da população. Porque, para quem não sabe, o Líbano é bastante dividido entre cristãos, ortodoxos e católicos, sunitas e xiitas. E o cargo de presidente é sempre ocupado por um cristão, e o sistema foi especificamente pensado para manter esse equilíbrio. Normalmente, quando os israelenses lutavam com alguém, atacavam o Hezbollah e não mexiam com os cristãos. Chegavam até a tentar fazer aliança com os cristãos, mas não agora. Estão massacrando aldeias cristãs. Estão atacando bairros cristãos de Beirute. Perderam, como diz um provérbio russo, perderam o litoral, agora foram mais. No geral, a situação é muito sombria. Quero dizer, a decisão de ir para a guerra em 28 de fevereiro abre também todo tipo de consequências muito sombrias. Sim, Stanislav, foi ótimo. E todo mundo disse isso. Se tivesse ouvido o seu programa, saberiam. Se tivessem ouvido qualquer um dos especialistas, todos disseram que isso aconteceria e foi exatamente o que aconteceu. Stanislav, obrigado por uma apresentação verdadeiramente magistral da situação hoje. Sempre um prazer. Obviamente, vamos ter que discutir isso de novo, provavelmente bem em breve. Mas obrigado por tudo que nos trouxe hoje. Obrigado, sempre um prazer. Obrigado, Stan. Onde as pessoas podem acompanhar seu trabalho antes de você ir? Bem, na plataforma X, como Stanis Kropivnik. Não deu para colocar o nome inteiro. No YouTube, como Senhor Slavic Man, Slavic com K. No Telegram, no canal russo Stas Today Obrotny. No canal em inglês, Stas Was There. E no Substack, como Zmei Gerenik e European Union, o uso como alternativa ao YouTube, por precaução. Certo. Eles estão com links na caixa de descrição aqui embaixo. Stanislav, obrigado.